Paz e graça, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a sua palavra. Ela foi lida agora para a tua igreja. E ela será agora, meu Deus, explicada para o teu povo. Meu Deus, nós só podemos compreender, entender e explicar alguma coisa da sua palavra se o teu Espírito Santo estiver conosco. Se o teu Espírito Santo nos ajudar. Porque de nós mesmos, meu Pai, nós nunca entenderemos. De nós mesmos, meu Deus, nós nunca teremos condições de explicar alguma coisa da sua palavra. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, Pai. Então, por favor, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, vem com o teu Espírito Santo mais uma vez em nossas mentes, em nossos corações. Nos ajude a compreender essas verdades. Nos ajude, meu Deus, a entender esse assunto que o apóstolo Paulo abordou aqui. Por favor, Pai, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez, fala com a sua igreja. Amém. O que nós temos aqui nessa passagem, meus irmãos? Nessa igreja aos Gálatas aqui, nós vimos uma história um pouco parecida com a que estamos vivendo hoje. Qual história? Alguns estão deixando o verdadeiro evangelho e aderindo a outro evangelho. Os Gálatas aqui, eles estavam deixando de crer na salvação pela fé e acreditando na salvação por obras. E é por isso que Paulo então escreve essa carta e já no primeiro capítulo ele exorta os fiéis dizendo para eles o seguinte: estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala de outro evangelho, e no versículo 8 ele diz o seguinte: mesmo que um anjo desça do céu e pregar outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que um anjo desça do céu e pregar outra coisa que não seja o evangelho, vocês considerem esse anjo maldito. Ele fala até mesmo dos apóstolos, até mesmo um de nós, se pregar outra coisa que não seja o evangelho, considere este apóstolo, esse pregador, um maldito. E ele diz aqui, não creiam, não acreditem nesses pregadores que pregam um outro evangelho. E isso tem acontecido no nosso país. Igreja boa para muita gente hoje é igreja, irmãos, que fala apenas das coisas dessa vida e não das coisas que está no alto. E é por isso que nós encontramos esse número hoje no Brasil. Nós temos hoje mais ou menos 35 milhões de evangélicos no Brasil, mas diante dessa notícia nós temos uma preocupação. Qual é a preocupação? O que tem atraído esses 35 milhões de pessoas para as igrejas? O que é que tem atraído essas pessoas? Será que é a pregação da verdade? Será que é a pregação do verdadeiro evangelho? Ou é a pregação de outro evangelho? O que atrai mais em muitas igrejas? A verdade ou a mentira?
O que atrai mais pessoas hoje às igrejas? A pregação daquilo que Cristo nos ordenou ou a pregação desses homens modernos de hoje que nada prega o Evangelho? O que tem atraído essa multidão para as igrejas? Qual é a verdadeira motivação dessas multidões? Qual é? Será que a motivação dessas pessoas é em busca realmente daquilo que os apóstolos ensinaram? Será que a motivação dessas pessoas é em busca do verdadeiro Evangelho? Ou é uma motivação completamente carnal e humanista? Uma motivação completamente focada apenas nas coisas dessa vida? E é o que nós encontramos hoje em dia, irmãos. O número de evangélicos tem crescido muito no nosso país, mas a sociedade ela não mudou. Se o número de evangélicos tem crescido, a sociedade deveria mudar, ou não? Deveria mudar, mas ela não tem mudado. Por quê? Se a sociedade está indo de mal a pior, mesmo com o número de evangélicos crescendo, irmãos, é porque infelizmente a igreja não tem cumprido com o seu papel. E qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja de Cristo? O papel da igreja, irmão, de acordo com a Bíblia, são dois. O primeiro é ser o sal da terra. O segundo é ser a luz do mundo. Então, será que a igreja tem cumprido com o seu papel? Será que você que está aqui hoje tem cumprido com esse papel? Ou o seu papel se resume apenas quando você está aqui dentro dessas paredes? Será que você tem cumprido o seu papel lá no local que você trabalha? Será que você tem cumprido o seu papel de ser luz do mundo nessa sociedade de Riacho Santana? Ou ser cristão apenas se resume quando nós estamos em um culto público como esse aqui? Será que a igreja, os fiéis que conhecem o Evangelho, que conhecem a verdade, será que eles estão cumprindo com o seu papel? Ou estão apenas desfrutando dessa verdade apenas para si? O nosso papel é ser o sal da terra, o nosso papel é ser a luz do mundo. Amém, irmãos? Um outro ponto que nós encontramos aqui, porque a sociedade, o número de evangelhos tem crescido, mas a sociedade está indo de mal a pior, é porque a prioridade desse outro evangelho não é as coisas de Deus, mas são as coisas do homem. A prioridade desse outro evangelho é carnal. A prioridade desse outro evangelho são coisas antibíblicas, completamente antibíblicas. É um discurso que atrai muita gente, mas apenas para continuar vivendo do mesmo jeito. É um outro evangelho que não confronta o pecador, é outro evangelho que deixa o pecador exatamente como ele está, é um outro evangelho que não transforma, é um outro evangelho que não liberta, é um outro evangelho que não muda a vida de ninguém. Porque o evangelho de Cristo, o evangelho de Jesus, ele não nos deixa confortáveis. O evangelho de Cristo nos confronta. O evangelho de Cristo produz uma mudança significativa na nossa vida. O evangelho produz uma mudança radical. Uma mudança completamente radical. Não é uma adaptação que o evangelho oferece para as pessoas. É um novo nascimento. É se tornar uma outra pessoa, é se tornar uma outra criatura, porque o verdadeiro evangelho produz mudança, o verdadeiro evangelho produz um novo nascimento. É o evangelho que, em vez de dizer para as pessoas o quanto elas estão perdidas, o quanto elas são pecadoras, o quanto elas estão separadas de Deus, estão dizendo para as pessoas: vem para a igreja, porque aqui você vai ficar rico. Vem para a igreja porque Deus vai te dar um carro. Vem para a igreja e você vai ter sucesso na sua vida. Vem para a igreja e seus problemas irão acabar. Vem para a igreja e você vai ser muito feliz. Você não vai ter nenhum tipo de problema na sua vida. Vem para a igreja e você vai ter uma vida triunfante. Uma vida apenas de vitória, vitória e vitória. Você nunca sofrerá derrota. É isso que o outro evangelho está pregando por aí.
É isso que o outro evangelho oferece. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo não oferece nada disso. O verdadeiro evangelho de Cristo não diz para as pessoas que elas vão ficar ricas, que elas vão ter um carro, que elas vão ficar famosas, que elas vão ter sucesso. O verdadeiro evangelho do Senhor não produz nada disso, meus irmãos. Nós podemos observar o que o verdadeiro evangelho de Deus nos ensina, analisando 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Por favor, põe na tela aí. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 10. Amém? Que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Perceba, irmãos, o que o verdadeiro evangelho de Cristo nos ensina. Porque o outro evangelho prega que você tem que ficar rico. Se você serve a Deus, você não pode passar por nenhum tipo de dificuldade financeira. É isso que o outro evangelho prega. O falso evangelho prega isso. Mas o verdadeiro evangelho diz exatamente o que, irmãos? Tendo o sustento e com que nos vestir e com que comer, estejamos com isso contentes. É isso que o evangelho de Cristo prega. Veja bem, irmãos, o outro evangelho ensina que se você é cristão, você não pode sofrer. Não é isso? Não é isso que diz o outro evangelho? Que se você é cristão, você não pode sofrer. Existe até igrejas com outdoor dizendo: pare de sofrer. E muitas pessoas estão indo por esse caminho. Agora veja o que diz o Evangelho de Deus. João 16, 33. Diz assim, João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. Então, João 16, 33 também diz o seguinte, vamos ler aqui na íntegra aqui. João 16, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então, o verdadeiro evangelho não diz que a fé em Cristo garante para nós uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele disse aqui que neste mundo nós teremos aflições. Ou seja, Jesus, ele disse que o sofrimento fará parte da vida cristã, que o sofrimento fará parte da nossa história. Jesus está dizendo aqui, irmãos, algo poderoso, algo libertador, porque enquanto muitos estão querendo ser crentes apenas para pararem de sofrer, Jesus está dizendo: não, eu não iludi vocês, eu não iludi ninguém. Jesus, ele não fez o que muitos pais fazem quando vão levar os seus filhos para tomar uma vacina, e aí o filho olha para aquela agulha e pergunta para o pai e para a mãe: vai doer, pai? Vai doer, mãe? E o pai e a mãe dizem: não, meu filho, não vai doer nadinha não. Dói. Jesus não nos iludiu com relação a isso. Jesus não nos iludiu com relação à vida. Ele disse que nós vamos sofrer, ele disse que nós vamos passar sim por aflições, mas no meio dessas aflições, qual deve ser a nossa atitude? Termos bom ânimo.
O sofrimento fará parte da nossa vida, irmãos, mas Jesus Cristo disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então erga a cabeça de vocês, a aflição fará parte da vida de vocês, mas eu venci o mundo. Jesus está dizendo: o sofrimento, a aflição fará parte da vida de vocês, mas eu estarei lá para ajudar vocês. Eu estarei lá no meio da dor, eu estarei lá no meio do sofrimento. 2 Timóteo 3,12 também nos fala sobre uma outra mensagem que o verdadeiro Evangelho de Jesus nos ensina. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Algumas pessoas, algumas igrejas falsas que pregam o evangelho falso, diz o seguinte: se você for bastante fiel, se você for bastante piedoso, se você buscar mesmo o Senhor Jesus Cristo, você não vai passar por nenhum tipo de aflição na sua vida. Mas olha o que diz 2 Timóteo 3,12. Diz assim, 2 Timóteo 3,12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O texto está dizendo para nós, a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo para nós que todos aqueles que desejam ser um crente piedoso. O que é um crente piedoso? É um crente que se dedica ao Senhor Jesus, é um crente que busca o Senhor Jesus. O texto está dizendo que todos que desejam viver piedosamente uma vida dedicada ao Senhor Jesus, essa pessoa não terá uma vida boa, será perseguido. O crente piedoso passa por perseguição. O crente piedoso, ele não tem uma vida tranquila. O crente piedoso, ele não tem uma vida sossegada. Aquele que busca se dedicar ao Senhor Jesus Cristo serão perseguidos, até mesmo pelo pai, pela mãe, pela própria família, pelos colegas de trabalho, pela sociedade. Porque seguir a Jesus é ir contra a mão deste mundo. Seguir a Jesus Cristo, irmãos, é contra a cultura. A cultura de hoje odeia Jesus. A cultura de hoje odeia a palavra de Deus. Qualquer jovem hoje que chegar para os seus colegas e dizer: olha, eu estou lendo o livro dos budistas, aí todo mundo vai dizer: olha, que inteligente você é. Qualquer um que dizer hoje na sociedade: olha, eu estou lendo o livro de Allan Kardec, as pessoas vão admirar. Mas qualquer um que chegar na faculdade e dizer: eu estou lendo a Bíblia e eu estou buscando seguir a Jesus, essas pessoas serão perseguidas. Vão chamá-lo de antiquado, de conservador, de fundamentalista religioso, de fanático. Por quê, irmãos? Porque decidiu seguir ao Senhor e decidiu dedicar a sua vida a Ele. Então o texto é claro: serão perseguidos todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. A vida não é fácil para quem quer buscar verdadeiramente o Senhor. Não é fácil, não é fácil. Romanos 8,18 diz assim: apesar de Jesus estar dizendo para nós que a vida do verdadeiro crente causa sofrimento, aflição e perseguição, nós temos aqui uma promessa para o crente que vive piedosamente. Diz assim, Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vale a pena sofrer, vale a pena passar por aflições, vale a pena ser perseguido, irmãos, por causa da nossa fé. Por quê? Porque os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós que será revelada. Nós estamos de olho na eternidade. Porque somos cristãos, porque seguimos a Jesus, irmão, porque estamos de olho em um salário melhor, e um carro melhor, e uma vida melhor. Não, irmãos, nós somos cristãos porque estamos de olho na glória que será revelada para nós.
O que nos motiva a nossa fé em Jesus Cristo é a glória em que será revelada para nós. É vida eterna, irmãos, que nos motiva, não é outra coisa, é a eternidade. Mas, infelizmente, as igrejas falsas, com seu falso evangelho, não fala sobre eternidade, fala sobre essa vida aqui. E a maioria dos cristãos de hoje foram ensinados que ser evangélico é ter saúde, é ter dinheiro, é ter vida boa, é ter bênção, é ter vitória, é ter milagre. É isso que estão ensinando por aí. Estão dizendo que a vida de um verdadeiro cristão consiste em ter essas coisas. A vida do verdadeiro crente é ter saúde. Há igrejas por aí que diz que se você tem fé em Jesus Cristo, você não pode ficar doente. Isso é uma baita de uma heresia, irmãos, porque se isso fosse verdade, como é que nós explicamos a morte de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Eliseu? Uma enfermidade matou um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O homem que abriu o Rio Jordão, irmãos, com a capa, o homem que fez morto ressuscitar, uma doença vai e o mata. Como pode isso? Irmãos, ser cristão não é garantia de ter saúde, ser cristão não é garantia de ter dinheiro, ser cristão não é garantia de ter vida boa, ser cristão não é garantia de ter uma vida bem sucedida, não é nada disso, irmãos. De acordo com a Bíblia, ser cristão tem a ver com o nosso nome escrito no livro da vida, ter nossos pecados perdoados, tem a ver com nossa adoração ao Filho de Deus. É isso que significa ser crente, é isso. Nós não somos cristãos em busca de saúde, em busca de dinheiro, nem em busca de vida boa. Somos cristãos porque somos pecadores, e há um decreto de morte sobre nós, e o único jeito de escaparmos desse decreto é reconhecer os nossos pecados, nos arrependendo desses pecados e seguindo aquele que morreu em nosso lugar, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Alguém só pode se tornar um verdadeiro cristão, irmãos, se o verdadeiro evangelho for pregado. Onde o verdadeiro evangelho não é pregado, não existe verdadeira conversão. Não existe. Infelizmente, não existe. E quando o verdadeiro evangelho é pregado, irmãos, e as pessoas abrem os seus corações, a pessoa se arrepende, se angustia, porque percebeu que é um pecador, então essa pessoa, ela busca renunciar tudo aquilo que Deus odeia. Ela abre mão de tudo aquilo que é pecaminoso na sua vida, ela simplesmente abre mão, simplesmente renuncia. Ah, queridos, o homem que realmente abre o coração para o verdadeiro evangelho, ele diz: eu estou perdido, e só Cristo pode me salvar. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus, essa pessoa não fica saltando de alegria. Não é isso que nós encontramos na Escritura. Todas as vezes que homens de Deus tiveram um encontro com a glória de Deus, eles choraram, lamentaram, eles se entristeceram, porque eles perceberam o quanto que eles são pecadores e o quanto que Deus é santo. É isso, irmãos, que a glória de Deus produz. A glória de Deus produz tristeza para com o pecado. É isso que a glória de Deus vai produzir na vida de uma igreja que o busca verdadeiramente. A glória de Deus nos constrange, a glória de Deus nos revela quem nós somos. O profeta Isaías é um exemplo disso. O profeta Isaías, antes de ter um encontro com Deus, ele sempre profetizava apontando o dedo para os outros: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele não mais apontou o dedo para o outro, ele apontou o dedo para si, e ele disse: ai de mim. Eu vi a glória de Deus, e eu percebi o quão impuro eu sou. O encontro que Isaías teve com Deus produziu nele convicção de pecado. Ah, minha gente, vocês percebem quantos estão perdidos?
Nós estamos agora em uma triste época, onde temos que evangelizar até mesmo os evangélicos, porque a maioria daqueles que se dizem ser cristãos não conhece quase nada da verdadeira mensagem da cruz. Estão construindo uma nova cruz, e a velha cruz está deixando para trás. As pessoas, pastores, líderes, estão escondendo das pessoas a velha cruz e dando para elas uma cruz nova, uma cruz que não exige renúncia, uma cruz que não exige mudança, uma cruz que diz: olha, venha, pode vir e vai ficar tudo legal, tudo bacana, vocês não precisam mudar nada, apenas tragam o dinheiro de vocês e colocam aqui e pronto, seus problemas acabaram. É uma nova cruz. Mas a velha cruz, irmãos, ela não produz crentes carnais, se é que esse termo existe. A velha cruz só produz um tipo de gente: filhos de Deus, somente filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. O outro evangelho ensina as pessoas a orarem assim: Senhor, se eu sou homem de Deus, eu determino. Se o Senhor não me der o que eu pedir, eu rasgo minha Bíblia, eu deixo de dar o dízimo, eu deixo de pregar o evangelho, não venho mais à igreja se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo. E eles ainda continuam dizendo: porque se Deus é Deus, Ele tem que fazer. Se Deus é Deus, Ele tem que abençoar. Se Deus é Deus, Ele tem que me dar. Irmãos, esta é a oração do falso evangelho. A oração do falso evangelho, ele serve a Deus por interesses humanistas, onde culto bom para essas pessoas é culto que fala de milagre, de bênção, de vitória. Igrejas para encher as cadeiras de pessoas, tem que abrir mão da verdade e começar a pregar mentira e enrolar as pessoas com esse falso evangelho, porque o falso evangelho atrai. O falso evangelho, irmãos, atrai muita gente, porque é exatamente isso que o falso evangelho diz e ensina para as pessoas. Deus, ele tem que fazer, Deus, ele tem que abençoar, Deus, ele tem que dar. Irmão, Deus não tem obrigação com ninguém. Com ninguém. Deus não tem obrigação de fazer, Deus não tem obrigação de abençoar, Deus não tem obrigação de dar. Deus é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Então esta é a oração do falso evangelho: se Deus é Deus, Ele tem que fazer alguma coisa na minha vida. Agora vejam a oração do verdadeiro evangelho. Vamos abrir em Abacuque capítulo 3. A partir do versículo 17. A oração do verdadeiro evangelho é essa aqui. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Esta é a verdadeira oração do verdadeiro evangelho. Se esta oração fosse escrita hoje, esta oração seria o seguinte: Deus, mesmo que o Senhor não me cure, Deus, mesmo que o Senhor não resolva meus problemas, Deus, mesmo que o Senhor não prospere a minha vida, Deus, mesmo que o Senhor não me dê casa e emprego, Deus, mesmo que o Senhor não me dê vitória e bênção, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia.
É assim que o verdadeiro crente ora. A satisfação daquele que foi alcançado pelo verdadeiro evangelho não está nas coisas, mas está em Deus e na salvação que Ele propôs para nós. Aleluia! A nossa alegria, irmãos, a nossa satisfação de vida, a nossa plenitude não está nas coisas que esse mundo pode nos oferecer, mas está na nossa salvação. É isso que alegra o nosso coração. É isso que nos dá prazer, é isso que nos satisfaz. Os perdidos, para serem felizes, completos e satisfeitos, eles precisam das coisas deste mundo, das coisas dessa vida, mas o verdadeiro crente não. Ele não precisa de nada disso. Olha a oração, irmãos. Olha a oração de Abacuque. Mesmo que Deus não me abençoe, eu me alegrarei nele. Mesmo que Deus não faça nada na minha vida, eu me alegrarei nele. Aleluia, glória a Deus. É isso que o verdadeiro evangelho do Senhor nos ensina. E nós temos essa promessa, irmãos, a promessa de Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em nós que será revelada. Nós temos essa promessa e temos que estar firmados nessa promessa, porque essa promessa é a única coisa que realmente alimenta, sustenta e satisfaz o verdadeiro cristão. O falso cristão, ele precisa de alguma promessa para essa vida aqui, mas para o verdadeiro cristão, essa aqui já é mais do que suficiente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, a Tua palavra ela foi pregada aqui hoje. Na época de Paulo aos Gálatas, Senhor, o outro evangelho era uma pregação onde determinava a salvação por obras, por observar a lei. Mas hoje, meu Deus, a coisa mudou. Hoje o outro evangelho prega que se somos cristãos piedosos, vamos ter uma vida bem-sucedida, vamos ter riquezas, vamos ter sucesso, e vamos ter vitórias e vitórias e nunca passaremos por derrotas. Pai, esse falso evangelho tem seduzido muita gente. Muitas pessoas têm caído nessa armadilha do diabo e têm acreditado nessas mentiras. Deus, em nome de Jesus Cristo, por favor, meu Deus, nos use de acordo com a sua palavra. Deus, nós sabemos a verdade. O Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, e hoje conhecemos a verdade. Precisamos, meu Deus, levar essa verdade para outras pessoas, ensinar outras pessoas, conduzir outras pessoas para o verdadeiro evangelho. Por favor, meu Deus, venha nos capacitar com o Teu Espírito Santo. Venha mover os nossos corações, Pai, que só quer saber de trabalhar e ganhar dinheiro e trabalhar, meu Pai, e só. Deus, tira esse mundanismo dos nossos corações. O Senhor nos chamou como igreja para pregar o Teu Evangelho. Ó Pai, esse ambiente que o Senhor nos colocou, foi para que possamos ser um missionário, para que possamos ser, meu Deus, um pregador. Não foi para outra coisa, meu Deus, que o Senhor nos colocou nesse lugar que nós estamos. Meu Deus, o Senhor colocou a irmã Nilza naquele lugar para ela ser mais do que ela é. Ó Deus, o irmão Souza, meu Pai. Ó Pai, o irmão Antônio. Ó Deus, o irmão Hernânio, o filho do irmão Antônio Lousada, meu Deus.
a mãe de Luiz, Senhor Luiz, meu Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar isso, para ouvirmos isso, meu Deus. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, Pai, porque está muito endurecido. Por favor, meu Deus, quebranta os nossos corações, em nome de Jesus, e nos leve a casas e a famílias que precisam ouvir essa verdade. Nos conduza, meu Deus, em nome de Cristo Jesus,